Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o que acontece nas lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para acompanhar como é que estão as previsões de custo de produção para essa próxima safra de verão 21-22, tanto para o milho quanto para a soja. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Paulo Pires, ele que é presidente da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul. Já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Paulo. É um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aos nossos amigos do Notícias Agrícolas. Tá? Ontem, nós divulgamos o 36º estudo sobre custo de produção das lavouras de verão no Rio Grande do Sul. Faz 36 anos que o nosso pessoal faz esse custo de produção baseado nos preços praticados nos insumos pelas cooperativas e o preço pago ao produtor pelas cooperativas. Então, é um estudo que tem muita credibilidade, tá? E foi divulgado, então, ontem para todo o Brasil. E aí, Paulo, para a gente entender ponto a ponto aqui, vamos começar falando sobre o milho e aí depois a gente entra na soja. Primeiro sobre o milho, os custos de produção se elevaram bastante, 52% com relação à safra passada. O que motivou essa elevação tão grande dos custos? Perfeito. Veja bem, Guilherme. Basicamente, os custos de produção, tanto de soja como de milho, variando um pouquinho a diferença, tu falasse 52% no milho, é real, eles tiveram um aumento em torno de 50% no custo de produção. Mas tem um detalhe no milho que é interessante. Como o preço do milho nesses últimos 3 meses, 4 meses, desde a safra de soja, e da próprio evento que houve com a safrinha do milho no Brasil, ele aumentou muito de custo. Então, nós temos esse aumento, sim, de 52% no custo total, porém, na relação de troca, que é uma conta que o produtor gosta de fazer muito, e o nosso economista Tarcísio Mineto, ele sempre faz essa relação, nós temos uma redução. O ano passado, nós precisávamos, para pagar esse custo total da lavoura de milho, 109 sacas por hectare. Esse ano, nós precisamos de 84, ou seja, houve uma redução de números de sacas e, por isso, nesse aspecto do custo de produção, plantar milho no Rio Grande do Sul está mais atrativo do que plantar soja. E aí, Paulo, só para a gente entender exatamente esse aumento, quais foram os principais fatores? É fertilizante, é mão de obra? O que aumentou realmente nesse custo de produção? Basicamente, fertilizantes e combustíveis. São os 2 pontos onde houveram maiores aumentos. É importante, Guilherme, que nós tínhamos, lá no final de maio de 2020, nós tínhamos $1 de 5,27, hoje nós temos $1 ontem, que foi lançado esse programa, era 5,34. Então não está na variação cambial o grande aumento de custo, O grande aumento de custo realmente foi real. Por exemplo, nos fertilizantes nós temos um produto que dobrou praticamente em dólar, a tonelada. Então o que acontece agora? Nós temos um custo de produção muito alto e nós temos que torcer para que o preço dos produtos agrícolas se mantenham, porque ainda nós temos uma possibilidade de resultado econômico, apesar do custo de produção ter assustado bastante. Vamos fazer justiça aqui aos produtos químicos, Eles não aumentaram na mesma proporção nesse período e ainda o produtor fez apenas 50% dessas compras de insumos químicos, Era bom que o produtor fizesse logo, porque não se sabe, até porque existe uma falta de matéria-prima, se esses produtos não vão subir. E aí, Paulo, ainda falando sobre o milho, essa situação que o senhor destacou aqui para a gente, da relação de troca favorável para o produtor, pode estimular o produtor gaúcho e, de repente, até aumentar a área de milho dessa primeira safra? Olha, Guilherme, está muito difícil de falar sobre prognóstico de área de culturas de verão na próxima safra. Mas a FECOAGRO, através de uma consulta, com todos os técnicos, envolvidos, ela projeta um aumento de 5%, na área de milho do Rio Grande do Sul, baseado principalmente de que o produtor percebeu que o Rio Grande do Sul vai ser o primeiro estado brasileiro a colher milho, e ele pode ter essa questão pontual do preço da falta de milho, principalmente na região sul,
e essa quebra enorme que houve em todo o Brasil, na safrinha, né, na grande safrinha do Brasil, porque é na safrinha que nós temos o maior fornecimento de milho para os frigoríficos e para as criações brasileiras, né, ele pode ter percebido isso e por isso esse aumento de área. E aí, Paulo, ainda nesse assunto, os trabalhos de plantio desse milho verão já começaram em algumas regiões aí do estado. Como é que estão essas atividades? Ainda está muito no início, a gente deve ter um aquecimento de plantio a partir de quando? Sim, você viu, né, Guilherme, os nossos amigos do Notícias Agrícolas estão vendo, eu estou na frente da Embrapa em Passo Fundo, tá? Estou na beira da BR-285, por isso até nós temos um pouco de barulho, né? Mas existe hoje um momento de muita chuva no Rio Grande do Sul. Daí isso é uma bela notícia, uma boa notícia. O Rio Grande do Sul praticamente não tinha chuvas uniformes, parelhas em todo o Rio Grande do Sul desde o mês de junho. Tá? E agora elas estão ocorrendo, são importantes para as culturas de inverno. E por que eu digo isso? Porque ela vai à tua pergunta, ou seja, o produtor ainda não estava plantando milho nas regiões mais quentes, ali São Borja, Missões, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo, Santa Rosa, principalmente em função da falta de chuvas. Né? Agora, com a previsão que tinha de chuva para ontem e para hoje, que se confirmaram, né, muitos produtores plantaram milho. Então, avançou bastante o plantio de milho no Rio Grande do Sul. Agora, entrando na soja, Paulo, o custo de produção subiu também, né, estimulado aí pelos mesmos itens do milho, mas como é que fica a relação de troca da soja? Também é favorável para o produtor nesse momento? Não é. Veja bem, muito importante a tua pergunta. Tá? Como o soja, tá, ele tem um preço mais ou menos estabelecido desde o ano passado, tá? Desde maio de 2020 até agora, ele não teve um aumento tão expressivo e o aumento do custo de produção foi de 48%, ele não acompanhou isso. Então, o produtor que optar pela cultura da soja, ele vai precisar mais soja, tá, para cumprir o custo que ele tinha o ano passado. Tá? Então, ele vai precisar de mais sacas de soja, tá, nessa relação de troca do que o ano passado. Ele não, vamos repetir, ele não foi beneficiado por esse aumento significativo que teve no preço pago ao produtor da cultura do produto milho. Mas mesmo que esteja mais caro do que no ano passado, essa relação ainda permite rentabilidade, ainda permite um cenário positivo? Ainda permite o cenário positivo, é muito importante o que você coloca e a gente tem que responder. O produtor ele não tem muita essa opção de não plantar. Nós temos uma atividade que é quase que igual a andar de bicicleta, né? O produtor até pode optar por plantar milho ou plantar soja, mas ele tem que plantar. E os custos de produção, eles aumentaram nas duas culturas. Né? Na realidade, uma questão que salva um pouco o ano é que os produtores do Rio Grande do Sul fizeram bastante compras no primeiro semestre. Esse ano de 2021 foi um bom ano para quem comprou os seus insumos antecipados. Então, esse produtor, ele garante uma renda. Já o produtor que não comprou, que vai ter que ir às compras agora, se ele conseguir empresa que vendam para ele e entrega, mesmo assim, ele vai ter um pouco de dificuldade de estabelecer rentabilidade, já que os custos subiram demais. E, Paulo, diante, né, de todo esse cenário, como é que está a postura do produtor gaúcho com relação ao mercado, às vendas antecipadas? Tem vendas acontecendo para essas próximas safras por aí? Veja bem, o produtor gaúcho ainda está meio arressabiado. Esse é o termo que existe, é um termo gaúcho, né? Que quer dizer que o produtor está meio arisco, no sentido de que ele fez bastante contrato na safra passada e o preço do produto praticamente dobrou, né? Então isso causou, vamos dizer, uma perda de ganhos, né? Esse é o termo mesmo. O produtor ganhou menos do que ele poderia ter de resultado na safra. Mas essa prática do mercado futuro ela é uma prática que ela é moderna, ela tem que ser estabelecida. O sistema cooperativo do Rio Grande do Sul dá muito apoio para isso, né? Então, o que nós estamos incentivando? Que o produtor que tem o seu custo já estabelecido, tem o seu custo definido, né? Ele veja as opções que tem. O sistema cooperativo tem feito esporadicamente, aí, toda semana praticamente, ele tem feito ofertas de preço futuro, tanto de milho como de soja, né? E é bom que o produtor trave um pouco do seu custo, né? O mercado, ninguém sabe o que vai acontecer, mas os preços praticados hoje, né, no Rio Grande do Sul e no Brasil, eles não podem dizer que historicamente eles são bons.
né? Então, era interessante que o produtor fizesse isso. Agora, a gente sempre diz, né, Guilherme, isso é importantíssimo. A decisão de vender sempre é do produtor. Ele sabe a melhor hora de vender. A gente acha que a venda futura é um mercado interessante, mas essa decisão cabe a ele. E quando é que a gente deve ter plantio de soja avançando aí no Rio Grande do Sul? Não entendi, desculpe, Guilherme. O plantio dessa safra de soja, Paulo, quando é que deve começar por aí? O plantio da safra de soja começa no início de outubro, tá? O Rio Grande do Sul tem ainda alguns aventureiros que gostam de plantar em setembro, mas o Rio Grande do Sul até tem essa característica. A principal planta do Rio Grande do Sul sempre foi novembro, mas os produtores, principalmente os produtores mais tecnificados, com cultivares de hábito indeterminado, têm antecipado o plantio ali para 10, 15 de outubro e tem tido os resultados excepcionais. Nenhum ano é igual ao outro, mas essa é uma prática que vem aumentando cada vez mais no Rio Grande do Sul, o plantio no cedo de variedades de hábito indeterminado e ciclo precoce. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário inicial de safra de verão aí no estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu é que agradeço, né? Hoje nós tivemos uma maratona aqui no Rio Grande do Sul, tivemos um belo exemplo de intercooperação aqui entre a Cotrijal, que é uma cooperativa gaúcha que todo mundo conhece, e a Coagrisol de Soledade. Então eu tinha esse compromisso com vocês. Estou aqui na frente da Embrapa, na beira da BR-285, né? Mas eu acho que o nosso papo está ficando bem autêntico, né? Ele está ficando um papo de quem está na estrada, de quem está perto da lavoura, né? Da atividade agropecuária. E um grande abraço para vocês todos, para os nossos amigos de Notícias Agrícolas. Para nós é um prazer estar se comunicando com vocês. Grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Essa autenticidade que o senhor comentou, essa presença sua aí na frente da Embrapa, reforça ainda mais até o nome do nosso quadro aqui, o Realidades da Safra. E a gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Nossa. O Paulo Pires, ele que é presidente da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para contar um pouquinho como estão os custos de produção e as relações de troca, tanto para o milho quanto para a soja, nessa próxima safra de verão 2021-2022, que vem pela frente lá no estado do Rio Grande do Sul. Começando pelos custos de produção, aí tanto no milho quanto na soja, identificação de aumento nesses custos, 48% a mais para a soja, 52% a mais para o milho, isso com relação à safra passada, e aí esse aumento grande estimulado por dois fatores principais, segundo o Paulo explicou aqui para a gente. Um deles é o aumento dos fertilizantes e o segundo deles o aumento dos combustíveis. Com isso, aquele produtor que se antecipou na compra desses insumos, conseguiu fazer essas compras adiantadas, teve melhores condições de preços e pode ter melhores condições de rentabilidade lá na frente, quando for vender a sua produção. Agora, olhando para a relação de troca, duas situações distintas. Enquanto no milho, essa relação de troca está melhor do que na safra passada. Mesmo com esse aumento nos custos, os preços do milho também subiram bastante do ano passado para esse. Então, o produtor gaúcho vai precisar de menos sacas de milho por hectare para pagar a sua produção. É uma boa notícia, uma boa perspectiva de rentabilidade que pode levar, inclusive, a um aumento de área cultivada com o cereal nessa safra verão. A expectativa da FECOAGRO é um aumento de 5% em relação ao que foi plantado no ano passado. Já para a soja, essa relação de troca ficou menor do que no ano passado. O produtor gaúcho vai precisar de mais sacas de soja para cobrir os seus custos, mas mesmo assim esse patamar ainda é positivo, a expectativa ainda é de rentabilidade, principalmente, mais uma vez, para aquele produtor que se antecipou e comprou esses insumos com preços menores do que os de agora. Quem vai precisar comprar ainda insumo para essa próxima safra pode ter mais dificuldade para obter rentabilidade, conforme o Paulo Pires destacou aqui para a gente. Cenário de mercado também o produtor acompanhando bastante de perto, um pouco ressabiado, como o Paulo destacou aqui para a gente, para fechar negociações em função do que aconteceu no ano passado, muitas vendas antecipadas, depois os preços subiram mais do que o esperado, acabou
deixando de ganhar muitas vezes nessas vendas, e agora com isso o produtor um pouquinho com o pé atrás, mas o presidente da FECOAGRO destacando a importância dessas negociações antecipadas, principalmente para travar os seus custos e já iniciar uma safra com tudo preparado. Safra de milho 21-22, já iniciando os trabalhos de plantio. As chuvas desses dias lá no estado gaúcho devem ajudar o deslanchamento dessas atividades de plantio em regiões que ainda não tinham começado essa semeadura, e a expectativa de iniciar o plantio da soja lá no meio de outubro, com boas condições, esperando também boas produtividades. Claro que a gente aqui do Notícias Agrícolas vai seguir acompanhando tudo isso bastante de perto, todas as atividades de plantio do milho, da soja, o desenvolvimento de toda essa safra lá no Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.